Vamos lá então, continuando com o nosso conteúdo, e agora nós vamos estar falando de função tangente, tá? Olha aqui que coisa, né? Então, a tangente, como vocês já sabem, como que nós apuramos a tangente? A tangente tem os arcos notáveis, né? Porém, nós também temos o quê? Quando esquecemos ou quando não lembramos, né, das medidas da tangente, o que nós fazemos? Pegamos o seno e dividimos pelo cosseno. Então, a tangente nada mais é do que o seno dividido pelo cosseno. Sempre que o resultado aqui, ó, tem que ser o cosseno diferente de zero, tá? Porque algumas tangentes não existem, tudo bem? Então, vamos lá. O que é tangente? Ó? Tangente aqui eu tenho o ciclo trigonométrico, ó. Aqui está o ciclo. Então, é uma reta, né, ó, que vai tangenciar o quê? Ó, vai tocar aqui nesse ponto, ó, ela está tocando, tangenciando, né? E aí eu tenho vários pontos. Por exemplo, ó, aqui é um ângulo, aqui é outro ângulo, aqui é outro ângulo. Então eu vou a partir do centro, passo pelo ângulo, encontro uma medida. Partindo do centro, passo pelo ângulo, encontro outra medida. E aí eu tenho a medida equivalente aqui, ó, no primeiro e no terceiro quadrante, como no segundo e no quarto, tá? O eixo das tangentes, ó, o tangente, ó, eixo das ordenadas, tendo como ponto de origem o ponto A. Então é sempre no sentido anti-horário. Bem tranquilo, né? E aqui, o que nós temos? Dá para ver que é bem fácil e bem tranquilo o que nós vamos estar vendo como eixo da tangente, ó. Aqui nós temos o ciclo trigonométrico, tá? Ó, domínio da função tangente é um conjunto de arcos, tá? Cujas extremidades não coincidem nem com o ponto A, nem com o ponto D do ciclo trigonométrico. Então, ó, tangenciando. Então, ela é paralela ao eixo do seno, ó. Ela não toca o eixo do seno, tudo bem? Então, qual que é o domínio da função? X pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 2, mais kπ, né? Onde k pertence ao conjunto dos números inteiros, né? Então, vamos lá. A imagem é os números reais. Período da função tangente é um período de π, ou 180 graus, né? E aí fica mais fácil nós entendermos através de um exemplo, né? Vamos ver aqui o nosso exemplo. Então, de repente, eu quero apurar a tangente de 45 graus. Professor, mas a tangente de 45 graus está lá no ciclo trigonométrico. Ok, supomos que você tenha esquecido aqueles ângulos notáveis. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e vai dividir pelo cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, certo? Então, aqui o que eu tenho? Ah, mas eu esqueci como que divide fração. Então, vamos lá. Ó. Pega o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo, tá? Simplifica aqui, 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 aqui. Importante, eu estou simplificando, eu não estou cancelando, tá? Porque se eu cancelar tudo dá zero, não é isso. Então, esse dividido por esse, tá? 1. Esse dividido por esse dá 1, né? Então, 1 vezes 1, 1 vezes 1. 1 dividido por 1, 1. Ok? Fácil e tranquilo, tá? Professor, mas e a tangente de 30? Ó, a tangente de 30. Seno dividido pelo cosseno. Quanto que é o seno de 30? Meio. E o cosseno de 30, raiz de 2, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá, ó. Pega a primeira, vou até fazer aqui embaixo, ó. Pega a primeira, no livro está um pouquinho mais direto. E multiplica pelo inverso da segunda. Simplifica aqui, simplificou, deu 1, tá? Ó. Então, esse vezes esse, 1 sobre raiz de 3. Aí, o que eu tenho que fazer? Só relembrando, né? Racionalizar. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3. Racionalizar é tirar a raiz do denominador. Então, esse com esse com esse. Aí, vai dar o quê? Raiz de 3 em cima, raiz de 9 embaixo, raiz de 9 é 3. Então, deu raiz de 3 sobre 3.
Ok? Bem fácil, né? E agora a tangente de 180? 180, quanto que é o seno de 180? 0. E o cosseno de 180? Menos 1. 0 dividido por menos 1 é 0. Ou seja, ó, muita atenção nesse ponto. O denominador não pode ser 0. O numerador pode, tá? Então, você pode dividir 0 por alguma coisa, mas não pode dividir alguma coisa por 0, hein? Deixando bem claro isso, tá bom? Então, perceberam que é bem simples? Ou seja, o que eu tenho que saber para fazer a minha função tangente no ciclo trigonométrico? Aquilo que nós já havíamos feito com o seno e o cosseno. Então, sabendo seno e cosseno, eu consigo encontrar a tangente, ok? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo, tá? Já vou passar outros exercícios para vocês sobre isso.